Bom, gente, primeiramente, bom dia. Bom dia a todos vocês, obrigado por terem vindo. A gente hoje vai fazer um evento mostrando para vocês um pouco sobre as nossas técnicas de particionamento estendido e algumas funcionalidades avançadas dessa característica. Então, a gente vai tentar mostrar para vocês aí como funciona, tal, como criar e alguns benefícios que vocês podem extrair daí. Nós vamos começar agora. Inicialmente, vamos passar um vídeo institucional para vocês a respeito da empresa e depois eu vou passar a bola aqui para o palestrante, que muitos de vocês já conhecem, o Aguinaldo, para ele fazer a apresentação. Então, vamos lá.1935年、通信機製造会社としてスタートした私たちは、日本の通信網の整備に貢献。通信で培った技術を生かして、コンピューター作りに挑戦しました。そこには、お客様の役に立ちたいという強い思いがありました。失敗するかもしれないと不安な時もありました。しかし、信頼いただいたお客様の支えのもと、挑戦することをやめませんでした。その DNA は引き継がれ、ついには世界一のスーパーコンピューター作りにも挑戦し、実現させたのです。それは様々な分野で活用され、より豊かな人々の生活に生かされています。社会をより良くしたいというお客様の夢を共に形作ること。それこそが私たちの夢なのです。私たちの挑戦はものづくりにとどまらず、ICT サービスの分野にも続いています。ICT サービスは目には見えず、裏方だからこそ誰からも気づかれないかもしれません。しかし、陰ながらお客様や社会を支えることが何事にも代え難い誇りであり、私たちの挑む力の源泉なのです。Shaping Tomorrow with You。これからもお客様と共により良い製品、サービスを創造し、豊かな社会づくりに挑戦していきます。Ok. Bom, agora depois desse vídeo institucional, então, nós vamos iniciar a apresentação. Eu cometi indelicadeza de não me apresentar, mas meu nome é Newton, eu sou diretor de vendas responsável pelo segmento de plataformas. Está junto aqui comigo o Aguinaldo, que é um dos nossos principais engenheiros da nossa área técnica, que vai conduzir a apresentação. O evento do dia de hoje fala basicamente sobre a funcionalidade de particionamento estendido que os nossos servidores têm. Então, todo e qualquer usuário da série Prime Quest modelo 2000, então o 2800E e o 2800E2, que é o último lançamento, pode fazer uso dessa funcionalidade. Essa é mais uma daquelas funcionalidades que estão embutidas com um valor agregado no equipamento, então basta você aprender a usar, que a gente espera que o Aguinaldo possa transmitir bem a todos vocês aqui como pode tirar proveito disso. Você pode implantar e usar na sua empresa. Então, nós vamos tentar mostrar para você aqui as principais características dessa funcionalidade e os benefícios que a gente pode extrair dela, tá? Bom, daqui para frente, a bola é com o meu amigo aqui, Aguinaldo. Então, falando um pouquinho sobre a Fujitsu, para quem não conhece ainda. Primeiro, o Fujitsu Global. A Fujitsu tem um faturamento anual de 40 bilhões de dólares, né? Isso baseado no ano fiscal de 2014. Né? O grupo Fujitsu hoje ele detém mais de 97 mil patentes pelo mundo inteiro, né? Então, um número bem expressivo. A Fujitsu hoje está presente em mais de 100 países. E a Fujitsu ela possui, esse número é aproximadamente 159 mil colaboradores ao redor do mundo. Então, também é um número muito grande.
colaboradores. Aqui no Brasil, esse é o prédio aqui, né, nosso, né, aqui de São Paulo, né, e a Fujitsu foi fundada aqui no Brasil em 1972. O endereço, que claro, vocês conhecem, vocês chegaram até aqui, né, e aqui a gente tem aproximadamente 300 colaboradores. E atualmente o nosso CIO é o Suzuki. Agora já vamos entrar diretamente na introdução do PrimeQuest, né? O PrimeQuest ele é um servidor que a gente concebeu com o conceito de servidor de missão crítica, né? Então ele é um servidor que tem um DNA de mainframe embutido na tecnologia do mainframe. E ele possui funções avançadas de RAS, conforme vocês podem ver aqui. Ele é um servidor que foi desenhado para alta disponibilidade, né? Então a ideia desse servidor é garantir que as aplicações que rodam nesse servidor, elas não caiam. Por isso ele tem o downtime reduzido, né? Ele tem a possibilidade de fazer reconfiguração dinâmica, que na realidade é adição a quente de CPU, memória e I/O, né? Não sei quem alguém participou aqui, mas a gente já fez um evento sobre essa funcionalidade de adição a quente de CPU e memória. Tem também o System Board de reserva, que a gente vai estar vendo hoje também. Ela também tem espelhamento de memória e redundância de praticamente todos os componentes da máquina. Ela também tem o conceito de isolamento elétrico através de particionamento físico por hardware. Ela tem um alto throughput de conexão. Ela possui um máximo de 8 CPUs, né, que chega a 144 cores, e tem um máximo de 12 TB de memória. Uma coisa interessante é o seguinte, tem os dois modelos de PrimeQuest dessa geração 2000. Tem o E e o E2. Até o E, ele ainda trabalhava com memória DDR3. A partir desse modelo, a gente já trabalha com memória DDR4. Tá? E essa máquina tem uma possibilidade de chegar a até 56 slots PCI Express, é uma quantidade de I/O muito grande. E com toda essa tecnologia, ela possibilita o quê? Ela possibilita uma baixa latência e um tempo de resposta muito rápido para qualquer aplicação, né? E esse tipo de tecnologia a gente considera ideal para aplicações que precisam de real time, né? Que é o tempo real. Aplicações em tempo real pode tirar bastante proveito dessa tecnologia do PrimeQuest. E você pode estar colocando nesse PrimeQuest tecnologias como PCI SSD, InfiniBand, rede 10 GB e tudo isso ligado em PCI Express Generation 3, né, que é a geração 3, que é um barramento de alta velocidade. O PrimeQuest, a primeira versão dela foi lançada em 2005, na realidade já é uma máquina madura, né, no mercado, ela já tem 10 anos no mercado, né? Aí foi criando-se as versões, as séries 500, 500A, depois saiu o primeiro PrimeQuest série 1000 em 2010, e esse já era uma máquina que chegava até 4 TB e tinha um máximo de 40 slots. Depois veio essa evolução para o PQ2000, que é esse que a gente acabou de falar, eu passei todos os detalhes para vocês da configuração. Para quem não conhece a máquina, só para ter uma ideia como é que ela é, na parte da frente dela tem a System Board e os Disk Unit. E na parte de trás você tem as fontes, você tem as placas de I/O e tem as placas de gerência que a MMB, todas redundantes. Tá? Uma coisa interessante é que nessa máquina todos os componentes são feitos de uma maneira a facilitar a manutenção. Você consegue trocar qualquer componente sem mexer a máquina do rack. Esse é um problema que muita gente reclama, é de ter que puxar a máquina para fora do rack e poder ter problema de soltar alguma coisa, um cabo, tudo. No PrimeQuest você não mexe no rack, só mexe no componente que você precisa trocar. Essa máquina também tem o conceito de I/O flexível, Flexible I/O. Ele permite com que você combine qualquer componente da máquina entre eles. Significa que você não fica amarrado a um componente, ou seja, você tem flexibilidade.
E essa flexibilidade aqui a gente vai estar mostrando no conceito de System Board de reserva. Todos esses componentes eles são ligados através desse subsistema de I/O, né, que é o PCI Express 3.0, com essas conexões com 8 ou 16 lanes, né, o conceito de 8x8, x16, para quem não conhece, é um conceito do PCI Express que determina a velocidade e quantos canais de comunicação você tem nesse barramento. Então, foi uma introdução rápida para vocês. Então, a gente vai falar agora sobre a tecnologia do XPAR que está embutida dentro da máquina. Então, só antes da gente falar do XPAR, a gente falar um pouco de história, né? O XPAR, ou seja, partições físicas, não é um conceito novo, né? Esse conceito, na realidade, ele foi desenvolvido pela Amidal, que é uma empresa do grupo Fujitsu, em 1985. E na época ele era conhecido com esse nome aí de MDF, né, que é o Multiple Domain Feature ou Multiple Domain Facility. E aqui, para você ter uma ideia, ele foi inclusive patenteado em agosto de 1985, essa tecnologia pela Fujitsu. E inclusive aqui tem um recorte da Computer World de 10 de dezembro de 84, ele já anunciou essa tecnologia, só que ela só foi patenteada quase uns 6 meses depois. Então, E aqui foi de onde eu peguei essa informação, desse Computing History. Tem uma história, coisa bem interessante, não é uma coisa nova, é uma coisa que a Fujitsu já vem fazendo há muito tempo e basicamente ela só trouxe isso para dentro do PremiQuest. Era a tecnologia que era usada no mainframe e que agora a gente está colocando em máquinas x86. Então, o que é partição estendida, né? Basicamente é o quê? É você pegar a partição física e dividir elas, né? Então, a partição física é você pegar um conjunto de componentes que estão dentro de uma partição física e criar uma partição estendida. E cada uma dessas partições ela opera de forma independente. Ela não tem dependência uma da outra, ela tem gerenciamento de power, tudo totalmente individual. Ele facilita a utilização dos recursos porque você pode granularizar mais essa utilização dos recursos de hardware. E você consegue criar nessa máquina até 8 partições estendidas, né? No exemplo aqui, você pode ver que foram criados 6 partições, mas a gente poderia criar 8. No lab que a gente vai ver aqui, foram criadas 8 partições, que é o máximo. Uma coisa que é importante para que as pessoas não confundam, o conceito de partição estendida não é o conceito de partição lógica. O conceito de partição lógica, você praticamente é como se fosse um virtualizador. A partição extendida, ela é uma partição física também, porque quase todos os recursos que ela utiliza são dedicados. Você dedica CPU, memória, disco, I/O, totalmente para a máquina, ou seja, ela não compartilha esse recurso com ninguém, é um recurso da máquina. Então, as pessoas às vezes confundem isso com logical partition, que não é a mesma coisa, tá? E isso é um motivo porque é limitado a quantidade de partições estendidas que você pode criar, porque a quantidade de hardware que você tem para dedicar para as partições é menor. Então, isso é um conceito um pouco diferente. E uma das coisas que tem na partição estendida, no caso do PremiQuest, é o conceito de isolar os cartões de memória. Ou seja, na hora que você configura a máquina, você tem a opção de usar cartões de memória exclusivo para a partição. Então, ele tem uma função, a gente vai ver aqui na parte de configuração, que chama DIN Exclusive, e você tem a vantagem, né, de quando você está usando esse DIN Exclusive, ele só vai parar a partição, se der um erro de memória, ele só vai parar aquela partição que está usando aquele DIN específico, ele não vai parar as outras. Se você não usar essa função, ele fica como se fosse uma máquina virtual. No caso específico de memória, ele pega a memória de forma aleatória, então não tem controle sobre isso. Mas isso é uma opção que você tem, mas a gente recomenda usar com essa função Exclusive DIN habilitada.
Uma outra coisa, as placas de I/O. Você seleciona as placas PCI Express totalmente dedicadas. Você determina quantas placas você quer determinar. Eu posso colocar 2 placas de fibra, 3, 2 de rede de 10 GB e assim, dependendo da necessidade. É claro que essa máquina tem capacidade de até 56 slot PCI Express. Então, você tem bastante placa, se você colocar numa configuração máxima, para estar dividindo entre essas máquinas estendidas, essas partições estendidas. E quando tem uma falha de I/O, né, ele é contido na partição estendida relevante, ele não vai ser afetado por uma outra partição. Também, nesse conceito, né, a gente fala que a gente tem um baixo overhead de performance comparado com o conceito de máquinas virtuais ou máquinas lógicas. Né? De acordo com esse cara aqui, o Nicholas Huber, é um estudo, ele publicou isso num livro, esse cara é um cara da área de virtualização muito conhecido. Ele publicou que o overhead de uma máquina virtual é 28%. Tá? E nessa máquina aqui, o overhead é de até 10%. Então, o overhead é muito baixo comparado com uma máquina virtual. E como vocês verem aqui, quando você tem uma máquina virtual, você sempre passa por um dispositivo virtual, que é o que o hypervisor está virtualizando e está entregando para a VM. Quando você fala no conceito de partição estendida, você só tem um firmware no meio, esse firmware só faz a entrega. Na realidade, esse firmware só serve, ele faz o quê? Ele faz a configuração e entrega dos componentes. Uma vez que ele fez essa entrega dos componentes, quem controla isso é a própria máquina que foi criada, a partição estendida. Então, ele não tem mais o controle. Ele tem a gerência na hora de fazer boot e tudo, mas quem controla o componente é a partição estendida. Uma outra funcionalidade que saiu junto com o XPA chama-se Extended Socket. É uma funcionalidade da partição estendida, né? E é uma interface de rede interna na partição com um alto throughput, né? Pode chegar até 20 GB de throughput, né? E ele é totalmente compatível com os padrões Ethernet Layer 2, né? Ele está disponível, né, nessas máquinas para aplicações que usem partições estendidas dentro de uma partição física. Você não pode se comunicar fora do âmbito da partição física, ele fica confinado dentro, eu tenho uma partição física, ali eu tenho as minhas partições estendidas, ele fica confinado dentro dessa partição física. E a instalação dele é bem simples, basicamente ele é um driver que gera um módulo do kernel. Uma vez que você carregou esse módulo no kernel do sistema operacional, você já tem acesso ao driver e você já pode estar utilizando esse driver. A gente vai estar vendo aqui também como é que funciona o driver. E agora a gente vai falar do Prime Cluster, né? A Fujitsu tem um software de cluster que ele é preparado para se integrar melhor com as tecnologias de monitoração e gerência do PrimeQuest, né? Então, para sistemas que requerem alta disponibilidade, ele é o único software de cluster que se integra diretamente com a placa de gerência do PrimeQuest. Então, com esse software aqui, você consegue ter uma função que a gente chama de Shutdown Facility. Ele consegue entrar dentro da placa de gerência para verificar o status da partição antes dele tomar uma decisão de fazer uma migração de recurso de cluster. Exatamente porque assim, a maior preocupação de cluster hoje é entrar numa situação de split brain. Então, o que ele quer garantir com isso é que não haja nenhuma situação de split brain durante uma possível falha de um nó do cluster onde está um recurso rodando. Então, basicamente, ele é feito o quê? Através de detecções de erro. Ele faz uma comunicação direta via MMB. Eu poderia ter um PrimeQuest ou mais PrimeQuest dentro dessa solução de cluster. Então, mesmo com PrimeQuest diferentes, eu continuo tendo a possibilidade de usar essa função aqui, de
Shutdown Facility via MMB. O Prime Cluster é uma solução que já é bastante vendida no mundo, né? Hoje, de acordo com os dados de venda de 2012 até 2014, foi vendido mais de 30 mil licenças desse produto pelo mundo. E hoje ele tem acima de 1.000 usuários, né, de Prime Cluster usando essa solução. E, como eu tinha prometido para vocês, a parte teórica foi bem rápido. Nós vamos já começar a falar sobre o ambiente de demonstração. Então aqui, o que eu montei para vocês? Aqui a gente tem um Prime Quest E2, foi criado nele 4 partições físicas e cada uma dessas partições físicas foram divididas em 2 partições estendidas. Em uma dessas partições a gente colocou um cluster, para estar colocando para vocês como a funcionalidade do cluster pode garantir mais disponibilidade de recurso ou de aplicação. A gente criou também uma partição para simular uma aplicação e a gente tem 2 partições, a gente colocou para mostrar para vocês o conceito de XSocket, partição 6 e 7. E a gente colocou os nós do cluster em partições físicas diferentes. Por que isso? Para mostrar para vocês que se eu combinar o conceito de partição lógica com partição física usando um software de cluster, mas o conceito de system board de reserva, que é basicamente é o conceito de autorrecuperação da máquina. Então, com isso, o tempo que você pode ter de parada de uma aplicação é muito pequeno, porque o cluster, uma vez que falhou um nó, o cluster vai se autorrecuperar, e se nesse meio tempo ele vai se autorrecuperar o hardware também. Então, o total que você vai ter no máximo de tempo parado é 2 minutos, no caso de um cluster com 2 partições, porque o cluster com 2 nós, geralmente ele é um cluster que corre maior risco de ter o split brain. Então, ele tem que garantir que isso não ocorre. Então, ele faz uma série de checagens para garantir que realmente o outro nó está morto antes dele tomar uma decisão de assumir aquele recurso de cluster. Qualquer cluster que pegue em alguns segundos, ele te dá o recurso já disponível, ele não está trabalhando de forma adequada, ele não está garantindo que não tem um split brain aí no meio. Então você corre um risco de ter uma possível corrupção de dados. E também aqui a gente colocou uma prévia para vocês, como é que a gente configurou as partições estendidas, né? Basicamente a gente colocou onde está o cluster com 25 cores e uma outra partição que está com 10 cores. E aqui a gente colocou 128 GB de RAM com 64 na outra partição. Embora essa partição física tenha 512 GB de RAM, mas eu deixei um pedaço de memória não alocado, propositalmente. Tá? E todas essas partições estão rodando Red Hat. Essa é uma funcionalidade hoje para Linux, não é uma funcionalidade para Windows, partição estendida. E também a gente colocou aqui no cluster, ligado no storage Fujitsu, o volume compartilhado, porque para cluster você precisa de um volume compartilhado. Então a gente está colocando nesse storage também a Fujitsu. E a gente colocou também aqui uma system board de reserva nessa partição 3, né? E ela é ao mesmo tempo development, ou seja, partição de desenvolvimento. Então o conceito de system board de reserva não quer dizer que a system board tem que ficar parada, né? Você pode colocar numa partição que tem uma prioridade menor, nesse caso, uma partição de desenvolvimento. E não sei se vocês perceberam que a ordem das partições está propositalmente não está sequencial. Isso é proposital, tá? Isso é para mostrar para vocês que não importa a ordem das system boards. Isso é a questão do I/O flexível. Então, propositalmente, a gente deixou a partição 0 sendo a system board 1, por exemplo. Então, isso eu posso inverter a qualquer hora. Eu posso ir lá e trocar de system board, não tem problema nenhum. Isso graças ao I/O flexível, é possível fazer esse tipo de coisa. E aqui é um pouco mais
a topologia da solução de forma lógica, como é que foi colocado, né? Aqui tem todas as máquinas que a gente está usando aqui na solução. Eu tenho aqui onde a gente vai demonstrar o Xsocket. A gente tem aqui o cluster com o Heartbeat, o storage, e aqui a gente tem a aplicação e a área de desenvolvimento. E aqui mostrando de forma mais resumida como é que ficou a configuração do cluster, né? Então essa é a versão do Red Hat que está rodando aqui, é um Red Hat 6.6, e essa é a versão do software Prime Cluster que está rodando aqui. Então nessa configuração a gente colocou com 2 nós, e a gente colocou na XPA 04 e 08, e o nome do recurso que está sendo rodado é uma base de dados que está em Postgres. E os recursos de cluster que são esse aqui, CMD-Line, que é um script que roda para fazer gerência do banco, o PGSQL, que é o próprio recurso de controlar subida, parada e status do banco, o File System, né, que é o recurso que controla onde será montado o File System que vai ser compartilhado, e o IP virtual, que ele é montado no cluster que está ativo, né? O nó que está ativo no cluster. Aqui tem a configuração, as interfaces, e aqui uma forma de como é que está montado. E todos eles se comunicando com a MMB do PrimeQuest. Beleza, pessoal, então agora a gente vai passar efetivamente para a demonstração, tá? Então, para quem não conhece, essa é a tela de configuração do PrimeQuest. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas informações. Aqui eu tenho o status do sistema, o sistema está tudo ok, nesse momento não tem problema nenhum. Aqui eu tenho o status de cada partição. Essa máquina, a partição, ela se comunica com a placa de gerência para mostrar sempre o status da partição. Nesse caso aqui está todas com o SRunning, que é a situação normal das partições. Aqui eu vou mostrar para vocês como foi configurado as partições, né? Basicamente a gente criou uma partição física com cada system board, então são 4 partições físicas, cada uma com uma system board alocada. Aqui, a system board 3, ela foi configurada como a system board reserva de cada uma das partições. Aqui foram os IOs que foram configurados para cada uma das partições, e aqui é como foi definido as partições. A partição 0 foi criada a partição estendida 4 e 5, a 1, 6 e 7 e assim por diante até a última partição estendida. Aqui na configuração, vamos pegar um exemplo da partição física 0, onde foi criada as partições 4 e 5. Então aqui, como eu tinha mostrado até na figura lá, eu tenho 25 cores e eu tenho 10 cores, né? Então, a granularidade de configuração aqui, eu tenho que ter pelo menos 2 GB de memória e 1 core. E tem um detalhe, você tem que deixar 2 GB de memória reservado para a gerência da partição estendida. E 1 core também, que é reservado para essa gerência da partição estendida. O resto você pode alocar da maneira que você quiser. Aqui eu também tenho essa função que eu tinha comentado, que é esse exclusive aqui, que é de memória. Quando eu tenho isso aqui configurado, quer dizer que ele vai alocar os pentes de memória de maneira a serem dedicados. Mas não é só isso que ele faz. Ele também garante que ele vai alocar esses pentes de memória o mais próximo do core que ele também alocou para esse cara. Porque para evitar que ele tenha perda de performance, ele aloca geralmente no mesmo core que ele está utilizando. Ou seja,
o mesmo socket que tem o banco de memória dele, ele vai alocar no mesmo lugar. Uma outra coisa que tem aqui, apesar de eu não ter configurado aqui, isso aqui só vale para quando eu tiver mais de 2 stemboard configurado numa partição estendida, eu uso esse conceito de socket bind. O socket bind basicamente quer dizer o quê? Que quando eu alocar o core para uma partição estendida, ele vai alocar do mesmo socket, para evitar que ele aloque em mais de uma stemboard, porque para algumas aplicações isso pode gerar problema de licenciamento, né? Porque de repente o cara fala, não, eu estou usando 2 core, mas na realidade, se ele alocou um core em um socket e um core em outro socket, o que vai acontecer? Você vai entrar num problema de licenciamento de software. Então isso aqui, ele te garante que ele vai sempre alocar no mesmo socket, para evitar essa questão de esse problema de possível licenciamento, tá? Aqui também você consegue alocar recurso VGA e USB. No conceito de partição estendida, você compartilha a console da máquina entre as partições estendidas. Por isso, a gente tem só uma console VGA para compartilhar entre elas. Então, depois de instalada a máquina, você pode fazer todas as operações usando a console serial. Mas para fazer instalação, você usa a console VGA. Console serial é mais simples, você entra lá, via tudo texto, Linux, então não tem problema. Aqui, esse último item aqui, o PCI slot, na realidade é o slot que tem dentro da stemboard, que pode ter ou não, na realidade. É onde você pode ter discos internos na stemboard que você poderia estar alocando para uma partição estendida. Nesse caso aqui, a gente não está usando isso, porque a gente não tem disco nessa stemboard dessa máquina aqui que a gente está usando. Na parte de I/O, aqui a gente alocou para a partição 4, a gente alocou as placas Gigabit Onboard, né? Então ele tem 2 placas Gigabit Onboard. E aqui a gente alocou 2 placas de fibra e uma placa de rede de 10 GB nessa partição aqui. Aí, indo aqui no PCI Box, né, a gente também dividiu os recursos PCI aqui. Um recurso está nessa partição e 2 recursos aqui. Então, ainda tenho bastante recurso aqui que não está alocado. Ó, tá vendo? Eu tenho 3 recursos aqui que não foi alocado para ninguém, mas poderia estar alocado. A mesma coisa, o padrão a gente colocou mais ou menos igual em todas elas, exceto que essa aqui a gente deixou a parte de memória e quantidade de cores igual. Isso para mostrar para vocês a granularidade, né? A outra estava com 25 cores, 128. Aqui a gente deixou as duas iguais. Vocês podem ver que aqui eu ainda tenho 382 GB livre de memória e aqui eu tenho 15 cores livre ainda para essa partição. E as outras estão exatamente iguais, né? Falando um pouco sobre o Extended Socket, aqui eu tenho que alocar as zonas. Se eu não configurar isso aqui, elas não conversam entre si. Então a gente tem que configurar as zonas que seriam como se fossem VLANs, que é para permitir que as partições conversem entre si. Aqui na configuração de stemboard de reserva mostra que eu configurei aqui a stemboard 3, ela é a reserva de todas as outras partições. Pegando aqui a partição 4, por exemplo, a gente pode ver aqui que a gente habilitou aqui informações como Extended Socket. Então, o Extended Socket a gente está deixando aqui habilitado para essa demonstração. Então, basicamente é isso. Como o ambiente está configurado, tá? É assim que configura a partição estendida. Agora a gente vai fazer a demonstração aqui para vocês. Primeiro eu vou começar mostrando para vocês como é que está o status do cluster.
Então o cluster está rodando na XPA4, né? Está online, e o recurso PGSQL que está online. Esse é o recurso do cluster. Aqui nesse script aqui, na realidade, eu já até coloquei essa informação, né? Atualmente ele está na XPA04 e esses são os dois recursos online. Aqui vai ficar mais fácil a gente monitorar, porque aqui eu fiz um script e esse script ele vai mostrar, tem uma conexão ativa dentro do banco e a gente vai iniciar aqui um script em batch para ficar atualizando essa tabela do banco. Eu vou primeiro zerar essa tabela do banco, vou recriar ela novamente e vou começar a gravar. Pode ver que ele zerou e já recomeçou a gravar coisa nessa tabela. Agora que está tudo ok, eu vou fazer o quê? Eu vou simular agora uma queda, vou derrubar esse nó ativo do cluster aqui com a queda da system board. Eu vou simular uma falha na system board. Eu vou gerar uma carga no banco só para fazer uso de CPU, para falar, não, o cluster não está utilizando nada. Então, eu vou fazer uma carga no banco. Ó, agora eu já estou usando aqui, ó, mais de 60% da CPU da máquina. Vou deixar isso aqui rodando e vou simular a queda a máquina 4 já morreu. Agora ele vai estar fazendo todas as operações para garantir o split brain, que não vai ter a questão do split brain do cluster. Então aqui ele está mostrando o que o cluster está fazendo, né? Ele faz uma série de checagens para garantir que realmente a outra máquina morreu, né? Na realidade é assim, ele já tinha voltado aqui, a gente ficou mexendo no coisa, mas já o recurso do cluster já está no ar, já está rodando no nó 8, antes ele estava no nó 4. O nó 4 ainda continua, não está ativo. Então a gente vai ver o que está acontecendo com a system board que a gente derrubou, né? Então vocês podem ver aqui que apareceu um erro aqui, né? Esse erro foi que a gente causou, né? E a gente vai ver agora os logs aqui para ver o que aconteceu, né? Então ele já fez uma série de coisas aqui, mas ele já trocou a system board 0 com a 3, né? Que era a reserva, né? E ele já está subindo a partição. Então o tempo de parada, em termos de disponibilidade de hardware, vai ser muito pequeno. Ela vai se recuperar e vai ter o tempo do boot, que é para a máquina subir de novo, né? Então, nesse meio tempo, a gente recebe uma notificação, né, avisando que houve uma falha no componente de hardware, né? Isso é uma das features que a gente trabalha bastante, porque a gente sempre costuma... A gente já teve casos de chegar no cliente avisando que a gente tem um componente para trocar e às vezes o cara nem está sabendo, porque isso é uma análise preditiva que a máquina faz e a gente sempre está sabendo tudo o que acontece com a máquina, desde, é claro, que esteja configurado corretamente, né? Estando configurado corretamente, a gente recebe esse tipo de notificação. Ele ainda está subindo a outra máquina.
Vamos esperar mais um pouquinho que ele já acaba de subir. Eu tenho como ver pela console dela e posso ver aqui pelo status, né, que ele vai atualizando aqui, né? Mas a gente pode ver também pela console da máquina. Mas ele nem começou a subir ainda, porque primeiro ele tem que subir a partição física, né? Garantir que todos os componentes, porque quando ela está subindo com um componente novo, né? Então, como ele é um componente novo, ela tem que garantir a integridade desse componente. A primeira coisa que ele faz é a checagem do componente para garantir que está entrando um componente íntegro dentro da configuração. Então, por isso que ele demora um pouquinho aqui e depois é que ele vai subir aqui na outra partição. Nesse caso, agora está subindo com a Sysboard 3. Ele demora total de 10 a 15 minutos para fazer esse processo. Desde a hora que o erro aconteceu até o serviço estar online de novo na partição que falhou, de 10 a 15 minutos. Mas é um tempo curto, levando em consideração, se você tem um cluster e você já disponibilizou a aplicação, o tempo parado é muito curto. E, além do mais, quando você faz isso, a Systemboard que deu problema, ela fica isolada para manutenção, né? Se você olhar aqui na configuração, você vai ver que essa Systemboard ela já está isolada aqui, ó. A Systemboard 0 está isolada, ela não está associada a nenhuma partição nesse momento. Então, nesse tempo é onde vai ser feita a manutenção dessa Systemboard. Aí é onde o técnico vai até o local, faz a manutenção e depois integra de novo essa Systemboard no ambiente. Eu vou estar fazendo isso daqui a pouco, essa parte de simular como se foi feita uma manutenção e colocar ela de volta novamente. E isso, eu não preciso mais inverter. As Systemboards são iguais, então eu não preciso colocar essa Systemboard de volta no local que ela estava antes. Ele vai ficar invertido, a 0, agora a 3 está na partição 0 e essa aqui vai entrar aqui. Eu não preciso parar a outra partição para fazer isso, né? Eu mantenho a configuração, vai ficar isso por causa do I/O flexível, eu não preciso fazer esse tipo de coisa. Então aqui já é a console serial da máquina, já está subindo a partição. Primeiro ele fez todas aquelas verificações na física, mas agora já é o SO que está subindo. Pode ver que o outro já entrou online aqui, ó. Então, de forma totalmente automática, depois que o erro aconteceu, ele trocou a Systemboard da máquina, subiu o outro nó do cluster e garantiu que... Porque quando se trata de cluster, você perder uma perna do cluster é uma coisa. O problema é o tempo, se o tempo entre a manutenção for muito grande, você corre o risco de ter uma parada, né? Uma segunda parada e, consequentemente, ter a aplicação fora, né? Então, com essa tecnologia de reserva de Systemboard mais o cluster, você garante o quê? Que além de a sua aplicação voltar rápida, o seu nó que deu problema também vai voltar rápido. Então, você garante os dois lados, né? Que nem o cluster nem o hardware vai ficar fora. Bom, o que a gente tinha que fazer é isso, conforme vocês podem ver aqui, já está online os dois nós do cluster de novo. Como as duas máquinas são iguais, ele continua rodando aqui. Eu não usei aquele conceito lá de cluster. Às vezes, quando a pessoa coloca um cluster, dependendo da configuração que você faz, você pode colocar um nó como sendo o preferido, né, para a aplicação. Então, geralmente, quando ele volta, ele faz uma virada de novo do cluster para o nó preferido. Mas eu não vejo essa necessidade, até porque as máquinas aqui são iguais. Não há essa necessidade, até porque você tem uma interrupção, por menor que seja, para você fazer essa virada do cluster de um nó para o outro, existe uma interrupção de 10 segundos. Então, não vejo essa necessidade de se fazer isso. Então, ele se mantém no nó atual, não tem problema, os dois são exatamente iguais. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta, alguma dúvida com relação a essa primeira parte da apresentação?
ou senão eu deixo as perguntas todas para o final. Eu vou entrar na segunda parte agora da apresentação. A gente fez toda essa parte aqui de demonstração. O nosso último item é a demonstração do XSocket. A gente vai ver como é que o SO reconhece a interface, como é que faz a configuração da interface, colocar IP, inclusive trocar o MTU da interface, se for o caso, e fazer um demo de comunicação entre as duas partições. Então, vai ser uma coisa bem simples que a gente vai estar fazendo agora. Então, vamos pegar essa primeira partição. Então, o XSocket nada mais é do que um driver, que uma vez você configurou, né, na MMB. Só voltar aqui para a gente recapitular essa parte da configuração. Uma vez que eu habilitei o Extended Socket aqui, ele vai passar essa informação para a partição. Aproveita, hoje você está demonstrando a funcionalidade aí do Extended Socket. Fala rapidamente as outras opções que pode ser objeto de uma outra demonstração, do Memory Mirror, Memory Sparing, Dynamic Reconfiguration. Fala rapidamente aí, cada uma dessas outras opções que não estão sendo demonstradas hoje. Ok, tudo bem. Então, o Memory Mirror, né, basicamente é o quê? Espelhamento de memória. Full Mirror Mode, na realidade, aqui é o RAID 1. O Normal Mode é sem espelhamento, tá? Na realidade, é sem espelhamento. E o Spare Mode é quando você define alguns pentes de memória para ser spare. Se houver uma falha de memória, a máquina vai cair, e só quando ela subir, ela vai usar aquele pente spare para manter a mesma capacidade de memória. Tá? Quando você faz o Mirror, você tem essas duas opções aqui. O Mirror Keep Mode ou Capacity Keep. Né? O próprio nome já diz o que é que ele faz. Né? Basicamente, ele vai, se você colocar Mirror Keep Mode, ele vai manter o espelhamento, mas você vai perder a capacidade. Ou seja, você tem os pares que são espelhados. Então, quando você fala que eu quero manter o mirror, ele vai desabilitar do outro lado o par de memória daquele que falhou. Então, você vai ter uma capacidade reduzida. Se você colocar o Capacity Keep, ele vai desabilitar o mirror de memória e vai manter a capacidade. Você vai ficar sem mirror temporariamente. Mas aí a decisão é sua, você que vai decidir o que é melhor para você. E aqui, quando você usa o último item que eu falei, que é o Spare, você também define o que ele vai usar, né? Esse rank é a posição, como ele trabalha os grupos de memória. Então, você fala que eu quero um grupo de memória definir como spare, ou eu coloco 2, ou eu falo assim, não, eu quero que você gerencie isso automático. Aí você marca esse cara aqui, se fosse o caso. Depois esse item aqui, PCI Address Mode, é como ele vai tratar a varredura dos barramentos na hora que a máquina sobe. Né? Se você colocar em PCI Bus Mode, é um modelo mais antigo, né? Ele é baseado naqueles endereçamentos de bus, né? E para algumas aplicações hoje mais modernas isso aqui não funciona. Então hoje a maioria das vezes a gente usa esse Segment Mode. Isso é só para definir como vai ser feita a varredura dos componentes na hora da subida do SO. Aqui o Dynamic Reconfiguration é aquele que a gente teve o evento aqui na Fujitsu, que é para adicionar a quente, CPU, memória e I/O. E por último, o Extended Socket, que é aquele que a gente está vendo agora, que é o rede e memória. Só mais uma dúvida. Dessas funcionalidades aí, o que está presente na família 1800 e o que é exclusivo da 2800? Todos estão disponíveis na família 1800? Não. Na realidade, na família 1800 não tem o Spare Mode,
não tem o Dynamic Reconfiguration e não tem o Extended Socket. Isso aqui é específico do modelo 2000. Então, quando a gente quer configurar o Xsocket, basicamente a Fujitsu fornece esse pacotinho aqui, que é o driver que a gente instala, né? Esse é um driverzinho que você instala com RPM ou I1, você que escolhe. Depois de instalado ele, você tem que configurar esse cara, né? Então, o módulo que ele carrega é esse cara aqui, mas ele estando carregado, já tem a interface disponível para ser utilizada, né, dentro do sistema operacional. Aí você pode confirmar isso olhando aqui o sysclassnet, você vai ver que tem uma interface aqui chamada ES0, de Extended Socket. Então, ó, ele cria essa interface, né? E depois aqui no etc sysconfig eu tenho essa interface, né? ES0. Aqui, né, eu configuro ela igual uma interface qualquer, né? Coloco um IP, netmask nela. E aqui tem a configuração dela, né? Vocês podem observar que aqui ela já está com um MTU de 16358, que é aquele Super Jumbo Frame lá. Ele cria isso nas duas máquinas, né? Você tem a mesma interface aqui. E para a gente mostrar como essa comunicação funciona, a gente vai fazer um teste de mostrar uma comunicação entre as duas, né? Aqui eu tenho uma ferramenta que é usada em benchmark, né, de rede. Eu tenho um lado server e eu tenho um lado client. Ele estabelece uma comunicação e aqui ele mostra, né, que ele fez uma transferência de 12,5 gigabytes e ele nesse teste aqui ele conseguiu essa taxa de transferência. Isso aqui depende muito do... tem hora que ele vai conseguir... É que assim, isso aqui é uma ferramenta, ela nunca vai conseguir medir o throughput máximo da interface, né? Tem hora que ele chega a 16 GB, tem hora que ele chega a 14. Então, mas já por ser uma placa interna, ele já tem uma velocidade excelente para você usar uma comunicação interna. A maioria das aplicações é melhor é mais rápido que uma interface de 10 GB, porque isso aqui é velocidade pura, né? A gente pode rodar mais uma vez. Tá vendo? Ó? A primeira vez, geralmente, o primeiro teste que você faz, ele nunca dá o melhor resultado, né? E depois você... Mas ela chega a 20 GB, né? Mas é muito difícil você conseguir. Mas 17.4 já é um número muito bom. Então, conforme você for usando, você vai ter... Mas é uma interface bem interessante de se utilizar, né? Então, assim, eu basicamente era esse o teste que eu tinha que fazer, né? Não tem muita coisa que mostrar, é uma interface de rede, a transferência de dados, e não tem muita coisa a mostrar. Eu queria só concluir aqui com vocês um último item, eu deixei para o final. Vocês lembram que essa Stemboard a gente simulou um erro nela? Então, vamos levar em consideração que agora o técnico chegou, ele está aqui para fazer a manutenção, né? Nesse caso aqui, o que foi feito aqui foi gerado que a gente chama de pseudo-erro, né? A gente pode confirmar isso aqui através disso aqui, ó, tá vendo?
a gente, na realidade, a gente injetou um erro, né, falso, né, dentro da Systemboard. Uma vez que a gente injetou esse erro falso dentro da Systemboard, ele gerou esse erro. Só que não tem erro, na realidade, não tem problema nenhum na Systemboard. Então, o que eu faço? Simplesmente eu vou mandar limpar esse erro aqui, eu não preciso fazer nada além disso. Claro que numa situação real de erro eu teria que tirar a Systemboard, teria que fazer a devida manutenção. Mas nesse caso aqui eu só vou limpar esse status de erro aqui. Pronto, selecionei o que eu quero limpar e mandei limpar. Beleza? Desapareceu aqui. Isso aí ele volta ao status geral da máquina para normal. E é isso aí, pessoal. Esse era o que eu tinha para mostrar para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou aqui para respondê-las. Tá? Bom, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta em cima do que você acabou de mostrar. Essa atualização do flag, quem faz é o técnico depois de realizar a manutenção, é isso? Isso, na realidade, ele é automático. Uma vez que ele trocou o componente defeituoso, ele vai entender isso e vai fazer. Na hora que o técnico troca, ele tem um procedimento que ele faz na MMB para avisar. Ele avisa para a MMB, estou trocando o componente tal. Ele automaticamente atualiza esse flag. Ele não faz limpeza. Essa limpeza eu fiz agora porque isso não era um erro real, tá? Em situações normais não se faz isso. Não, o erro era tão falso, vocês viram que até o nome dele estava errado, né? Então, enfim, ele era um erro bem simulado mesmo. Mas é um erro que a gente injeta propositalmente para esse tipo de demonstração, para provocar uma falha, né? Porque, naturalmente, ninguém é louco de ir lá e dar uma martelada numa Systemboard para dar um pau de hardware, né? Então, a gente tem erros que a gente consegue injetar e aí consegue provocar esse tipo de coisa, né? Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Queria esclarecer algum ponto da parte do WebSocket ou mesmo da parte inicial, que foi a demonstração do particionamento lógico e a integração com a Systemboard reserva? Bom, pessoal, eu agradeço muito. Temos alguma outra pergunta da parte do Webex, pessoal remoto? Ok, então eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, o pessoal que está aqui conosco, o pessoal que conectou remotamente para participar da apresentação. Espero que vocês possam tirar proveito dessa funcionalidade lá nas suas empresas. Naturalmente, isso aqui é uma demonstração, então, claro que é difícil captar todos os conceitos, mas, havendo interesse, a gente está à disposição para ir lá explicar e, enfim, até, se for necessário, executar um serviço de configuração e deixar isso pronto para vocês utilizarem. Mas a ideia foi mais demonstrar uma funcionalidade de valor agregado que já vem no equipamento. Isso não tem custo adicional nem nada, você pode explorar para todos os usuários da série 2000, né? E quem não é usuário da série 2000 e é do usuário da série 1000, comprem a série 2000, né? É uma boa possibilidade aqui de você expandir as funcionalidades que você tem lá na sua empresa. Bom, gente, mais uma vez, obrigado. Eu vou passar a palavra para o Aguinaldo para os agradecimentos finais. E, se vocês estiverem interessados, a gente pode fazer um tour ao final lá no nosso Plataforma Solution Center para mostrar esse ambiente que a gente criou e usou a demonstração. Aguinaldo. Então, pessoal, basicamente é isso. Se ninguém tem mais
Não tem nenhuma pergunta, nós vamos encerrar por aqui. Eu agradeço a presença de todos aqui, da paciência aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha servido de alguma forma para vocês entender esses conceitos. E estou disponível para qualquer necessidade. Vocês podem, a maioria de vocês tem meu contato, eu sei que o Fabrício tem, né? Mas alguém precisar, só entrar em contato ou diretamente ou através do nosso pessoal aqui. Estou à disposição. Muito obrigado, pessoal.